Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui é MF3, Escola de Filosofia. Hoje a minha conversa é com a Aline Camargo. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, Cid. Pois bem, o contexto desta série de entrevistas, que eu denominei de Religiões e Filosofias de Vida à Margem, hoje faz uma entrevista sobre o tema quemetismo. O contexto da entrevista situa-se a partir da ciência das religiões, como campo científico que investiga os fenômenos religiosos e filosofias de vida. O objetivo dessa entrevista é dar a conhecer um pouco da filosofia de vida do quemetismo. Enquanto problema ou hipótese desta conversa, partimos de uma ideia geral na qual este fenômeno de filosofia de vida ou de uma filosofia neopagã ocupa um lugar à margem no espectro de valor do horizonte de sentido da nossa cultura brasileira. Portanto, a margem aqui é em relação a que a maioria assim o percebe. A nossa referência teórica para esta ideia procede da reflexão de Pierre Bourdieu, que diz o seguinte: haveria 3 tipos de líderes religiosos e para cada um desse tipo haveria um tipo de religião. A central nesse pensamento do autor seria a sacerdotal, o sacerdote, e as religiões sacerdotais ocupariam o que eu chamo de horizonte de sentido, a parte central. Logo vizinho desta teria os profetas. Os profetas, de certa maneira, conhecem a religião sacerdotal e se colocam num processo de criticar essas tradições, fazer uma espécie de olhar crítico. Eles conhecem a tradição central e, portanto, conseguem fazer isso. E teria uma terceira forma de liderança religiosa que estaria ligada ao feiticeiro, ao mago. E essa ficaria, portanto, à margem dessas duas primeiras. Na área de ciência das religiões, portanto, me interessa estas tradições, de trazê-las para uma conversa, porque eu espero fornecer elementos informativos básicos dessas sociabilidades, dessas filosofias de vida, para profissionais de educação, especialmente professores e professoras de ensino religioso na educação básica. Outra referência também é que o trabalho docente ele pode se servir desta proposta de entrevista semi-estruturada para desenvolver a sua pesquisa, o seu trabalho docente. E aí eu utilizo como referência pesquisa em educação, abordagens qualitativas dos autores Menga Ludic e Marli André. Feito esta prévia contextual teórica, eu passo aqui a minha primeira pergunta e eu peço a Aline que poderia se apresentar e contar um pouco sobre a sua jornada até se tornar uma líder ou adepta do quemetismo. A palavra é sua. Obrigada, Cid, Hotep, a todos, saudações. É uma alegria imensa poder estar aqui falando com vocês sobre quemetismo, um assunto que me alegra muito, que me entusiasma e que é muito rico e inesgotável. Eu iniciei minha trajetória, em realidade, desde quando eu nasci numa família totalmente espiritualista, né? Então, minha família paterna sempre foi muito voltada ao kardecismo e a materna voltada à Umbanda. Mas no meu período de infância, eu não tive muitos estímulos, né, em seguir, de fato, uma religião. Por conta própria, aos 11 anos de idade, eu busquei um centro espírita kardecista e lá me encontrei e trabalhei por 10 anos. Aos 20 anos, 21 anos, eu passei por um momento de transição onde fui tentar buscar me reconectar com a questão da Umbanda e não saí mais, né? De lá para cá, né, isso tem quase 20 anos, eu venho numa trajetória de desenvolvimento mediúnico que culminou na abertura da minha casa, né, do meu terreiro de Umbanda,
a tenda de Umbanda Caboclo Risca Fogo aqui em São Paulo, que foi fundada em 2020. Porém, ao longo dessa minha trajetória, né, com esse desenvolvimento mediúnico, trabalhando com os meus guias, eu tive contato com algumas vertentes em razão dos meus próprios guias, né? E uma dessas vertentes foi o quemetismo. Na grande realidade é que eu tive uma manifestação de uma entidade espiritual que se apresentava como parte do que a gente chama de linha do Oriente, e através de buscas de conhecimento dessa entidade, tentar situar historicamente, né, essa narrativa dessa entidade, eu comecei a buscar conhecimento egiptológico e aí acabei esbarrando no quemetismo. Aquilo me chamou muita atenção, eu nunca tive uma inclinação a isso, não me considero uma pessoa que sempre foi esotérica, ao contrário, eu sou até um pouco tradicionalista nas minhas vertentes, até em relação à questão da forma que eu toco a Umbanda, eu não faço nenhum tipo de hibridismo, né, com a Umbanda, mas os guias vão me trazendo, né, certos conhecimentos, e aí eu me coloco, me aprofundar nesses conhecimentos para justamente me desenvolver espiritualmente. E aí, na época, no final de 2017, na verdade, eu comecei a buscar informações, né, sobre um estudo mais espiritual, né, da cosmovisão egípcia, e não encontrei muito a respeito. A única informação que eu tive foi da ortodoxia quemética, que é uma entidade dos Estados Unidos, mas eu não encontrei um estudo organizado aqui no Brasil que se propusesse a estudar a religião egípcia no contexto de hoje. E aí, devido a essa dificuldade, eu comecei a procurar por pessoas na internet que tivessem a mesma inquietação que eu. Encontrei algumas pessoas e formei um pequeno grupo de estudos no final de 2017. Esse grupo ele existe até hoje e ele se chama Quemetismo Brasil, se tornou um grande projeto, né? É um projeto que a gente concentra num site, que é o www.quemetismobrasil.com.br. Depois a gente pode até falar um pouco melhor sobre ele. E de lá para cá, venho desenvolvendo minhas práticas pessoais, né, minhas práticas independentes. Não me considero e não pretendo, pelo menos a princípio, assumir nenhuma postura sacerdotal em relação ao quemetismo. Conheço, tenho bons contatos, né, queméticos que se propõem a isso. Tenho até grandes parceiros de vida, né, que também me ajudaram nessa trajetória no quemetismo, que tem templos, que se posicionam como sacerdotes. Não é o meu caso. Porém, no meu caso, devido a estar acompanhando toda essa movimentação dessas pessoas que buscavam o mesmo que eu tive essa grande honra, esse grande privilégio de poder articular todo esse movimento, de poder acompanhar, né, conhecer muitas pessoas. O nosso grupo ele já acolheu mais de 1.500 pessoas, né? Eu vou rastreando, salvando contatos e vou arquivando isso justamente para ter uma certa um termômetro, né? Uma rastreabilidade da quantidade de pessoas que nos procuram. Isso são os que entraram no grupo, fora os que não entraram. E de lá para cá, o movimento quemético no Brasil, graças a esse projeto, ele deu uma grande crescida, né? E se tornou uma referência, tanto que a partir dele que você nos encontrou, né? Sim, Então, sim. a minha Então, para quem? Legal, legal a história. Quer dizer, é um desejo de investigação que te leva. Sim. Então, para quem não está familiarizado com o quemetismo, você poderia explicar o que é o quemetismo? O que é isto? Bom, o que é o quemetismo, né? A palavra Kemet, ela significa terra negra, né? E ela faz uma alusão às margens do rio Nilo na época da crescente fértil que fica enegrecida. Em contrapartida, nós temos uma outra terminologia para as terras vermelhas que se referem aos desertos, né? O quemetismo, como Kemet é uma palavra que foi identificada como uma autorreferência do povo egípcio, seria o que nós poderíamos, nos moldes de hoje, chamar como nome do país, né? Fazendo uma adaptação aí, né, de conceitos. Então, o quemetismo, ele, já pelo nome a gente já entende, né, que é um processo de tentar resgatar alguma coisa do passado. E essa coisa do passado é a forma que os próprios egípcios se relacionavam
tanto com a sua natureza, quanto com aquilo que a gente chama de sobrenatural, metafísico, né? Ou seja, a sua cosmovisão, as suas cosmologias e as suas cosmogonias, seus mitos, a sua forma de se relacionar com o mundo, no geral, né? Então, o quemetismo, ele se propõe a esse resgate, a essa reavificação de toda essa cultura, mas, sobretudo, da parte do que nós chamamos de religião, porque a egiptologia, a história, a arqueologia, ela já se concentra, né, no resgate puramente histórico. Já o quemetismo, ele faz uso desses registros históricos para que a gente possa tentar recriar um ambiente propício, né, as ferramentas propícias para que a gente possa entender o mundo da forma que o egípcio antigo entendia, da forma que ele concebia. É possível a gente pensar aqui já numa ideia de filosofias e de práticas? Você conseguiria nos explicar quais são os princípios centrais? Haveria esses princípios centrais? Ideias Sim. centrais? O quemetismo em si, ele não é uma vertente unívoca, assim, existem várias vertentes, ele pode ser entendido de várias formas. Fora do Brasil, principalmente, existem muitas abordagens diferentes, então fica difícil a gente falar, olha, o quemetismo é isso ou é aquilo. Porém, existem sim elementos em comum, porque justamente são os elementos que batem com os registros historiográficos, né? Por isso que a gente sempre vai se pautar na arqueologia, nas descobertas arqueológicas e nos registros historiográficos. Então, algumas coisas que são em comum, né? Primeiramente, princípios que são muito importantes. O princípio da dualidade, por exemplo, é algo muito importante, né? Essa questão do mundo ser concebido como um equilíbrio de uma balança, né? E essa balança ela se constitui no caos e na ordem. Não existe um conceito de bem e mal como no cristianismo, né? Mas existe muito mais forte esse conceito de caos e de ordenamento. E o egípcio antigo ele vê no caos algo que é primordial e é sagrado, porque sem o caos não há o ordenamento. Então, esse princípio da dualidade, ele passa por tudo, né? E ele nos fornece também caminhos de como lidar com o caos, né? Com aquilo que a gente chama na nossa sociedade dessa questão do bem versus o mal. Então, esse é um princípio muito forte. A outra questão que fica difícil a gente não passar em qualquer vertente quemética são as 42 confissões das leis de Maá, que são registros, né, que pautam como se fossem realmente as leis da sociedade que perpassou por todos aqueles milênios, né, que se você olhar com bastante atenção, são leis, né, sociais, mas que dizem muito sobre como lidar com o outro, né, e como lidar com o coletivo. Essas leis, elas falam muito sobre respeitar o outro, né, respeitar o próximo, respeitar o espaço do próximo, respeitar a propriedade do próximo, respeitar as divindades. Então, fica muito difícil também a gente fugir dessas 42 leis. Algumas não fazem muito sentido para nós hoje em dia, mas como a intenção não é a gente recriar de uma forma, né, sem considerar o contexto atual, a gente faz uma grande ressignificação. Então, a gente transpõe tudo isso para o contexto de hoje e a gente tenta absorver aquilo que nós perdemos do passado, né? Então, a gente faz um uso dessas questões do passado, a gente aplica no momento presente. Então, aquelas que não fazem muito sentido para a gente hoje, a gente consegue entender de onde surgiu, o contexto que surgiu, a importância daquilo naquela época, mas a maioria das leis fazem totalmente sentido ainda até hoje em dia, né? Interessante. Eu passaria já para adiante, que seria como que os adeptos praticam a sua fé no dia a dia. Hoje, os adeptos do quemetismo, como que eles fazem isso? Existem rituais específicos? Sim, existem dois caminhos, né, no quemetismo. Existe o caminho templário, sacerdotal, onde você vai ser guiado por um ordenamento de um templo, e esse templo ele vai ser organizado dependendo realmente do sacerdote, então fica difícil falar como vai ser isso, vai depender muito do templo, muito do sacerdote, dos estudos dele, da forma dele de conduzir as coisas. E existe o caminho independente, né, que é um caminho de culto doméstico. São duas coisas que fazem muito sentido,
porque se você pensar também no egípcio antigo, a religião ela não era vivida apenas nos templos pelos sacerdotes, a religião ela era vivida, né, a devoção ela existia em âmbito doméstico pelo egípcio que não sabia nem ler, né? Então a gente tem essa tendência em sempre buscar um templo, buscar um sacerdote que venha nos direcionar, mas é possível no quemetismo a gente se conduzir das duas formas. Independente do caminho que você vá trilhar, existem práticas que são comuns a todos, né? Então, nós temos, por exemplo, rituais de limpeza, né? A gente recita várias passagens das escrituras sagradas que vêm trazendo as orações de limpeza. Então, exercitar a limpeza é algo muito importante para o egípcio. Isso não é uma influência de nenhuma outra tradição moderna. Isso é puramente egípcio. O egípcio, para se colocar diante de um altar, né, todos os sacerdotes, a prática mesmo a cotidiana, ele não se colocava mediante aos deuses sem estar com o corpo limpo, literalmente banhado, perfumado, com roupas limpas, para fazer as suas adorações. Então a limpeza ela tinha um caráter muito importante, né? E essa limpeza nós ressignificamos não só materialmente, mas também energeticamente no ambiente. Então fazer as limpezas diárias é muito importante. Uma outra questão também é a adoração, né? Então, a gente se coloca perante os deuses para fazer as nossas adorações, para sentir essa manifestação das deidades no nosso dia a dia. Você perguntou também se existe, né, essa coisa se a gente traz essa adoração dos panteões, a gente traz sim, né? Não existe não é muito definido qual divindade que você vai cultuar, porque nós estamos falando de 6 a 8 mil anos de história e não existia muito isso lá atrás, né? Os registros historiográficos dizem para nós que a questão das divindades eram muito por locais, né? Por locais e por reinados. Então, existia também uma certa diferença de culto sacerdotal para culto doméstico. Tem divindades que são muito domésticas, como as que eu tenho aqui. Posso mostrar? Sim, claro, claro. E isso você já estaria até respondendo uma outra pergunta que eu faria sobre os deuses e deusas, né? Se o Kemetim é estruturado em torno de deuses ou deusas, aí você já está me respondendo essa questão. Desculpa, eu acabei antecipando. Não, tudo bem, tudo bem. Quer dizer, tinha variados e tinha variações também entre o doméstico e a grande religião pública, e aí agora você fala do doméstico e você iria mostrar, por gentileza, fica à vontade. Isso. Eu então, não tenho um zoom. Pode. Fica à vontade para mostrar. Então, só retomando as práticas que são comuns a todos, né? As práticas de limpeza, que nas tradições pós-modernas aí a gente fala que são os banimentos e tal, as orações, as louvações, existem as oferendas também, que é uma coisa extremamente comum nas sociedades da antiguidade, né? E que também era muito comum no Egito Antigo, e a gente também faz esse resgate das oferendas, dos alimentos, os alimentos que a gente procura oferecer, em linhas gerais, a gente também procura oferecer aquilo mais ou menos parecido com o que era oferecido naquele tempo. Então, a cerveja, o leite, as frutas, existem as frutas que são ali da região, as tâmaras, as uvas, as qualidades de flores, tudo isso a gente sabe, né, que tem o registro, né, desses elementos, mas a gente também tem a liberdade de fazer uma adaptação dentro daquilo que está na nossa realidade, porque o intuito é sempre você oferendar aquilo que você tem de melhor, né, no seu entorno. Então, as oferendas, elas também fazem parte dessa forma de culto. E um último elemento, desculpa até alongar um pouquinho, é a questão do culto dos antepassados. É uma coisa muito forte, né, no quemetismo, porque tudo que gira em torno do Egito Antigo traz muito essa coisa da vida além-túmulo, né? O porquê que eles focavam tanto nisso, né? E a visão do egípcio antigo era que ao morrer, né, a nossa alma ela se divide em várias partes e nós passamos por uma trajetória no além-túmulo onde a gente precisa recuperar todas essas partes e se tornar um indivíduo íntegro novamente no além-túmulo, no Duat. E para fazer isso, é muito importante que
quem ficou, né, os familiares ou os súditos, no caso dos reis, que essas pessoas cultuem a nossa memória, para que a gente não deixe de existir. Né? Então, o cultuar a materialização das coisas, registrar o nome da pessoa, né? Registrar, trazer aquela memória, né, registrar de alguma forma, isso dava vida àquela alma. Então, cultuar os ancestrais era uma forma de manter os seus ancestrais vivos no além-túmulo, e como consequência, você também recebia uma ajuda espiritual desses ancestrais. Então, o culto aos ancestrais era uma coisa muito forte, muito presente. Quando você fala em quemetismo e culto às divindades egípcias, o que você vai achar no Wikipédia? Divindades que foram muito reproduzidas no período tardio também, como Ísis, Horus, Ra. Então, a gente vai ter, assim, algumas dezenas de divindades que são mais conhecidas hoje em dia. Porém, ao longo desses 6, 8 mil anos, houveram milhares, não se sabem ao certo quantas variações de divindades houveram, mas realmente foram milhares. E a gente não tem como precisar essa quantidade, né? E algumas, como essas daqui que eu vou mostrar agora, são réplicas, né, de Tauerê e de Bes. Opa, deixa eu centralizar. São divindades puramente domésticas e, por exemplo, Tauerê é uma divindade muito usada para proteção da casa e principalmente das crianças, da família, da mulher. Ela é um hipopótamo gestante, né? Aqui, ó. Dá para ver pela barriguinha dela. E por que ela é usada para esses casos? Né? Existe uma lógica por trás. Né? É um animal extremamente agressivo, né? Muito perigoso. E o fato de estar grávido, né, é algo que traz uma agressividade maior ainda de proteção à cria. E ela era muito usada para as parturientes, né, fazendo proteção na casa toda, com os símbolos dela, né, com os hieróglifos, com as orações dela, para trazer essa proteção. E depois do nascimento, ela continuava protegendo a casa, continuava protegendo as crianças. E essa outra divindade aqui, que é Bes, ela é tida, ela tem um desenho, né, uma arte que foge um pouco dos padrões egípcios, e tudo indica que foi uma divindade de fora, que foi meio que ressignificada lá dentro. Isso mostra a facilidade da cultura egípcia também de assimilar, né, assimilar cultos externos, apesar de ser, a gente está falando de uma sociedade muito conservadora, porque são 8 mil anos aí que conseguiu ser quase que inalterados, né? Sempre na mesma arte, na mesma abordagem, né? Tiveram pouquíssimas influências de fora, mas houveram, sim, muitas trocas com estrangeiros. E essa divindade aqui é considerada como uma divindade menor, que também é de proteção doméstica e também usada como talismã para proteção do cidadão comum, né? Então, basicamente é isso. Passando para uma ideia de comunidade, como é a comunidade quemetista? Existe hoje uma estrutura formal ou é mais em rede informal de praticantes? O que eu observei desde 2017 com essa minha própria inquietação, existe no senso comum do esotérico, né, das pessoas que se inclinam a isso, existe uma busca, uma angústia por um sistema já estabelecido, né? Então as pessoas elas perguntam muito por templo e por ordem, né? Qual que é a ordem? Quero me filiar, né? Da mesma forma que existe a Rosa Cruz, que existe a maçonaria, as pessoas elas vêm com essa ideia já pré-estabelecida que vai ter uma instituição ali esperando por ela. E quando elas percebem que isso não acontece com o quemetismo, geralmente há uma frustração, né? E por que não existe? Porque justamente é um movimento razoavelmente recente. Apesar, né, do quemetismo ortodoxo lá nos Estados Unidos já ter alguns bons anos, isso chegou ao Brasil faz pouco tempo, né? Tem poucos anos. Então, justamente devido a isso, a gente não tem um movimento tão organizado. Eu só conheço 2 templos, um deles é parceiro nosso, no nosso movimento, que é o templo do Pablo Almasri, e conheço um outro templo que eu não sei se está ativo lá do sul, mas
na maioria, né, dos adeptos, o que a gente observa é, devido à dificuldade de não ter algo muito organizado ainda, muito institucionalizado, as pessoas, elas geralmente elas acabam se dedicando a um estudo mais individual, né? Como o quemetismo ele exige muito estudo em egiptologia, né, que a gente fala que existe egiptologia sem quemetismo, mas não existe quemetismo sem egiptologia, porque ele nos dá a base, né, dos elementos que a gente vai resgatar. Como esse estudo ele é muito importante, então, geralmente, para você entender um culto, né, eu quero cultuar Ísis, você tem que entender de onde ela surgiu, qual o contexto, né, os elementos que eram utilizados, por que eram utilizados, todos os mitos envolvidos. Então, como isso exige muito estudo individual, já existe uma certa inclinação natural que as pessoas acabem se recolhendo um pouco, né? Mas existe sim essa angústia pela coisa de ter um sacerdote, ter alguém que vai te guiar. Justamente por isso que o projeto existe, né? Ele existe para dar uma orientação, para dar um acolhimento às pessoas que estão querendo entrar nesse mundo que é médico, mas não sabem por onde começar. E quem nos procura, o primeiro direcionamento que a gente dá é estudo, né? A gente dá bibliografia, a gente dá sites, a gente tenta focar mais no estudo egiptológico para poder começar a falar de culto com essas pessoas. Pensando numa ideia escolar, que, né, é o propósito talvez estruturante dessas minhas entrevistas, eu te perguntaria, você acha que o quemetismo poderia ser ensinado no contexto escolar? E quais que seriam aí os principais desafios e oportunidades, na sua percepção, né? Não precisa se preocupar em falar a partir do ponto de vista do magistério, mas segundo o que te vier e desejo de falar. Eu acho que a primeira questão, né, que passa isso daí não é exclusivo ao quemetismo, mas aos departamentos de história em geral, é justamente a falta de espaço para egiptologia nas escolas, né, em todas as grades aí, no ensino fundamental, médio, se fala muito pouco, né, de certas sociedades e o Egito passa por isso, né, até em relação a faculdades e essa formação toda acadêmica, ela existe no Brasil, tem cursos bons de egiptologia, mas ainda são poucos, né? Na Europa, como a Europa é vanguarda, né, devido aos descobrimentos arqueológicos, à colonização da britânica, né, no Egito, isso já vem desde o final do século XVIII, começo do século XIX, não, acho que até XVII já começam os estudos arqueológicos lá. Então, a gente aqui ainda está engatinhando nesse sentido, que dirá no ensino fundamental. Então, como o quemetismo ele tem essa preocupação, né, do estudo acadêmico, o primeiro passo para nós, enquanto queméticos, seria realmente fomentar o estudo da egiptologia, né, já desde cedo, né, para que o Egito passe a ser algo menos caricatural e menos fantasioso, né, do que as mídias retratam, né, desde Hollywood lá atrás, o Egito ele chega muito enviesado, né, para nós aqui. Então, Ou seja, trazer esse ponto caricato, que era uma das perguntas aqui também, já aparece no sentido de que eu ia te perguntar isso, quer dizer, o cinema provavelmente constrói uma ideia disso. E aí teriam duas coisas, constrói uma ideia caricata do Egito como um todo. E aí, mais especificamente, o fenômeno religioso, a filosofia de vida do quemetismo acaba sendo posta junto, ou não. Existe alguma caricatura específica do quemetismo ou mistura e faz uma caricatura do Egito como um todo? eu acho que como um todo mesmo. Realmente uma confusão, né? É uma confusão. E aí, nesse sentido, eu vou falar, né, um pouquinho disso, mas eu acho que em termos de escola, né, existem autores que são até tem autores que são muito conceituados, né, na academia. Então a gente tem, por exemplo, o Wilkinson, né, que é um americano do século XX mesmo, se não me engano, no começo do século XX. Ele tem obras muito boas que são muito usadas por nós, pelos queméticos, mas que têm um reconhecimento muito bom na academia, são obras arqueológicas. O diferencial para nós são arqueólogos, historiadores,
que se dedicam a tentar entender a cosmologia, e não somente de retratar como um mito, como um folclore, né, dessa forma caricatural, porque isso também contribuiu para o que Hollywood reproduziu. Hollywood reproduziu aquilo que a Academia Britânica reproduzia lá atrás. Então, até hoje, nós estamos, né, a Academia atualmente está desfazendo vários mitos, né, por conta justamente de erros interpretativos da arqueologia lá do século XVIII, XIX, né? Então, alguns autores são importantes, que podem ser trazidos para as escolas, né? O Wilkinson, tem também o Wallis Budge, que é lá também final do século XIX, mas que você pega um livro do Budge para ler, ele fala muito sobre magia egípcia, ele tem títulos com esse nome, parece que você está lendo um livro de hoje, né? A forma que ele se coloca a entender como os egípcios lidavam com a espiritualidade, parece que é um livro esotérico, e não, né? É um livro acadêmico. E aí a gente esbarra numa outra questão, que é o preconceito das universidades em relação a esses estudos, né? O Budge, por exemplo, que é um arqueólogo, ele é meio que, existe um certo preconceito com ele, né? E aí já entra nessa questão também do preconceito da academia com aqueles estudiosos que se propõem a entender a religião mais profundamente, e não só dessa forma caricata, né? E existem outros autores, né, como Mustafa Gadala, que ele é um arqueólogo egípcio do Cairo, mas que ele traz o quemetismo muito forte e totalmente ele se declara como quemético, e aí isso descredita ele completamente na academia, mas ele tem estudos também muito densos, né, muito concretos em egiptologia, então são autores muito legais para trazer para estudo, né? E em relação, desculpa, essa questão de caricaturar e tudo, da egitomania, né? A egitomania ela é um movimento que surge junto com a arqueologia britânica, porque, imagina, né? Uma sociedade século XVIII, século XIX, né? Dá de cara com aquilo tudo, né? Uma sociedade cristã, né? Dá de cara com toda aquela construção, com toda aquela linguagem, né? Isso suscitou, né, no mental aí dessa sociedade essa aura de mistérios iniciáticos e tal, e com ela vieram vários conceitos, né, que a gente está desconstruindo até hoje. Aí a próxima pergunta é não sei, misturei tudo. Não, tudo bem, eu vou encaminhando para o fechamento, porque você já acabou fornecendo informações, referências e nomes, e que essa entrevista também a gente vai concluir uma parte escrita, e na parte escrita, esses nomes bem pontuais também estarão disponíveis para quem quiser interessar, enquanto professor, preparar o seu material de ensino, poder dar uma aproximada, uma outra perspectiva, será interessante. Eu encaminho para o fechamento te perguntando, né, se você acha importante que as pessoas saibam, alguma coisa que você acha importante que as pessoas saibam sobre o quemetismo, ser algo bem pontual para o contexto escolar, e aí muito mais na perspectiva da experiência religiosa. E uma última questão, onde você acha, você citar um site, alguma referência, para que as pessoas possam encontrar um pouco mais sobre essa tradição religiosa. E a gente encaminha para os finalmente desta conversa. Tá. Antes de eu responder essa última, posso só fazer uma rápida observação? Claro. Sobre essa questão do que chega para nós muito caricatural, né, esses mitos todos que a gente está desconstruindo ainda, né? É muito comum no meio quemético, em qualquer meio esotérico, e até no senso comum, existem 3 questões que a gente esbarra constantemente, que precisam ser muito desconstruídas em ambiente escolar já. Primeiro, é a questão etnográfica do Egito. Qualquer aluno do ensino fundamental, médio, qualquer pessoa, né, de qualquer escolaridade não consegue situar geograficamente o Egito na África, né? Egito é África, e as pessoas ainda têm enxergam o Egito ou como Ásia ou como Europa, né? E o Egito está na África e, portanto, tem heranças, né, dessa localidade. E aí isso suscita várias questões que chegam por Hollywood, que é a questão etnográfica da representação do egípcio como caucasiano branco, né? E o egípcio
os egípcios não são brancos, gente. E a grande realidade é que não são nem brancos e nem negros, né? Porque existe também uma questão de pauta de militância negra que procura identificar todo o reinado egípcio enquanto reinados negros. Mas a gente sabe que existe uma grande miscigenação aí, e essa questão etnográfica é muito polêmica, mas todos os registros historiográficos apontam para algo muito próximo, né, do que a gente consegue identificar hoje com a etnia mais árabe, né, que não é nem o caucasiano e nem negro em si. Houveram alguns reinados, né, dos núbios e tal, mas foram questões mais pontuais, mas é um povo até muito miscigenado. E a segunda questão que a gente esbarra muito é a questão dos alienígenas. Nossa, isso daí é o tempo todo, né? Vem muita gente que chega para nós para falar, para discutir UFO, que os UFOs, que alienígenas construíram as pirâmides, aquela coisa toda. Isso também vem muito do esoterismo. E a gente tem, por exemplo, o professor Júlio Gralha, né, que é um parceiraço do Quemetismo Brasil, ele se dedica a estudos ufológicos e ele mesmo é um cara que bate muito nisso, né? Que tenta desconstruir essa ideia de que não, né? Tem técnicas, existem técnicas. Os egípcios eles estavam muito à frente, né, do seu tempo com as suas inovações tanto na medicina quanto tecnológicas, né? E acho que basicamente são as questões que a gente passa mais são essas, né? Agora, a pergunta final seria, além das referências, qual seria, desculpa? Seu microfone acho que fechou. Era sobre se você algo mais que você acha importante que as pessoas saibam sobre o quemetismo, especialmente para o contexto educacional. A gente falou bastante coisas, mas ficou alguma de fora que você julga que não, agora eu vou falar ela. Tá. É importante dizer que o quemetismo ele não é uma religião de conversão. Então, ele não tem essa intenção de confrontar, né, outros dogmas, etc. Então, o que é muito legal, que é uma coisa que a própria Tamara fez com a House of Nigeria lá nos Estados Unidos, ela sempre se colocou dessa forma, e isso a gente observa, no geral, em comum, em todos os segmentos queméticos. Por não ter essa intenção de conversão, isso nos dá uma certa liberdade de poder assimilar o quemetismo de uma forma que a gente não precise romper com a nossa própria cultura para absorver o quemetismo. O quemetismo ele vem de uma forma muito complementar à nossa realidade de hoje. Então, é muito tranquilo a gente lidar com isso. Até porque, se a gente parar para pensar, é muito diferente, por exemplo, eu falar de um sistema religioso europeu, puramente europeu. Vou falar sobre os vikings, né? A gente tem esse descolamento, né? Essa distância cultural muito grande. Já o Egito ele é o berço do mundo. Então, assim, até hoje a gente colhe frutos das descobertas egípcias. O Gadala fala muito disso, como a civilização de hoje não se dá conta de que muitos elementos que a gente faz uso ainda hoje em dia vêm de lá. Então, por ele ser extremamente ancestral, né, é algo muito fácil de você conciliar com os outros cultos. Então, para quem tiver interesse, né, em estudar, não precisa ter essa preocupação de conversão, vou ter que deixar a minha religião, não. Simplesmente ele se propõe, né, a enxergar o mundo com os olhos da antiguidade. Por quê? A gente teve, né, movimentos muito cíclicos no mundo, revolução industrial, capitalismo, tudo isso, né, principalmente o capitalismo, rompeu com essa nossa facilidade em se relacionar com a natureza. Então, poder estar em contato com uma religião como o quemetismo nos dá a oportunidade da gente se reconciliar com a nossa própria natureza, né, sem essas relações comerciais, consumistas no meio, né? A gente começa a se enxergar mais parte do todo, e isso traz um certo alívio para nós, né? Isso nos traz uma paz, né, para a gente poder se entender enquanto indivíduo no mundo. Enfim, eu agradeço você por essa disponibilidade e disposição. Ainda te passo a palavra, caso você tenha assim, um site,
você pode dizê-lo aqui, que depois nós vamos tentar escrevê-lo, mas nas entrevistas escritas nós vamos ter a versão, e assim que eu editar e terminar, isso vai, o link ficar disponível. Mas, enfim, alguém que quer conhecer mais, pensando sobretudo nos professores, para poder preparar seu material didático, que referência que você cita e suas palavras finais. Eu gostaria de deixar o site do projeto, né, que é o www.quemetismobrasil.com.br, que é é o grande coração do projeto, está nesse site. E o que a gente tem lá? Basicamente, a gente tem muito material de estudo, e é legal porque não é voltado só para religiosos, é voltado para qualquer pessoa que queira estudar egiptologia, né? Então tem muito material, muitas indicações de leitura, né? Tem vídeos, descobertas arqueológicas, né? Cursos à disposição também para quem quiser fazer cursos de quemetismo, para tentar entender formas de culto doméstico, tá tudo lá. E a nossa intenção também é, ainda nesse ano, a gente começar a desenhar uma conferência quemética online, né, com pessoas de fora também. A gente vai começar agora uma série de entrevistas com queméticos independentes da América Latina e dos Estados Unidos, para trazer essa referência do quemetismo no mundo, como as pessoas fora do Brasil também lidam, né, com a questão do quemetismo, mas principalmente a questão da conferência, que é um outro projeto, é justamente visando aproximar a academia, né, da gente, né, porque é muito importante dizer que o pesquisador, para a gente, é muito importante, né, então, assim, todo quemético é um pesquisador, né, e todo mundo tem esse direito, né, de poder estudar e poder investigar e poder apresentar seus estudos. Então, tanto os queméticos independentes quanto pesquisadores acadêmicos, a gente vai trazer nessa nossa conferência, e tudo isso é divulgado tanto no site quanto nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Nos procurem como Quemetismo Brasil, que só existe um, né, até hoje, e as nossas referências estão lá. Perfeito, eu te agradeço imensamente pela disponibilidade de compartilhar esses conhecimentos e espero que a gente possa contribuir com isto, com maior conhecimento sobre os fenômenos religiosos e as filosofias de vida, e ao conhecer, possamos compreender e conviver com a diversidade na cultura e na sociedade brasileira. Muito obrigado, até uma próxima vez. Obrigada, Cíntia.